Fala galera, sejam bem-vindos à Maratona Speak English in Brazil. Meu nome é Matheus Anjos e durante essa semana eu vou ser o seu teacher de inglês. Vão ser 3 aulas onde eu vou te ensinar o passo a passo que eu mesmo segui para conseguir dominar o inglês aqui no Brasil. Eu vou te ensinar realmente a falar o idioma sem travar, conseguindo se comunicar e entender nativos, igual eu e vários dos meus alunos já conseguimos. Eu vou até te colocar aqui alguns cases para você ver que você também pode, você também consegue. So, take a look. Hi, my name is Felipe. I started studying English at 15 years old and I have always been in contact with the language. But something was missing, something to optimize my studies as an orientation to improve my speed. What's up, folks? I am Argemiro. I am 21 years old. I am an aircraft mechanic, but actually I work at salesperson. So I believe that learn English is very important to me because my job, of course, and because I need to know new places traveling around the world. Achei muito melhor, eu tive uma evolução muito grande, constante, porque, que nem a gente estava conversando, eu perdi um pouco o medo, né, de pensar em como falar, e sim, eu fui colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo, e acho que me ajudou muito. Hello everyone, my name is Alex, I am 28 years old, and I knew the English abroad around 2 months ago, because I was looking for opportunity to improve my English and opportunity to have more vocabulary, and here I found. Hello guys, how are you doing? My name is Victor and I study with Matthew. I'm here to talking about Matthew course that I like, it's nice, it's good. I will speak in Portuguese now. 2 meses atrás, eu não conseguia falar nem 2 palavras dessas. E a gente está mais próximo, a gente está inserido dentro desse contexto real, do inglês real, né? Que tem que ser, que sabe aquela coisa de ler aquele texto, aquela coisa parada, aquela coisa de decoreba, aquela coisa de listas e mais listas, foi que me fez sair desses cursinhos. Fiquei 2 anos em curso de inglês, não aprendi nada. Eu com 3 meses já estou vendo uma progressão bem diferente, já consigo entender. Eu já vejo uma diferença grande do que há 2 anos que eu estava num curso aí de inglês, entendeu? Mas estou aqui para testar que é real, que vale a pena, que é uma metodologia que é fácil de aprender, que a gente aprende no cotidiano, né? Com as coisas simples que a gente faz, que a gente nem percebe e às vezes... E é ali que a gente consegue aprender no contexto, né? no real. Hello guys, my name is Wesley. I'm 37 years old and I'm here to speak a little about how important it is for me to study with the English abroad. I'm loving, really. I'm so glad. Matthew for me is the best English teacher. He's very young, but he has a big experience. And he knows everything we need to practice the listening and practice the speaking. He can help us with our pronouns. And for me, I'm having the best experience. Então você pode ver aí alguns dos meus alunos que aplicaram o mesmo método, os mesmos pilares que eu mesmo segui, e eles também conseguiram alcançar esse resultado que todo mundo quer aqui no Brasil, né? Todo mundo quer conseguir falar inglês, todo mundo quer conseguir viajar e se comunicar, todo mundo quer ter uma oportunidades de conteúdo, de assistir coisa na internet, de assistir filmes e séries e ter melhores oportunidades de emprego. Isso aqui todo mundo quer, mas é a minoria que realmente consegue, que realmente fala o idioma sem travar. E a questão é,
todo mundo pode, é só questão de você estudar da maneira certa. Esses meus alunos, eles também tinham uma rotina corrida, não tinham tempo, era difícil, até pra mim também era difícil. Mas depois que a gente conseguiu continuar com um método diferente, com estratégias que realmente funcionavam, a única diferença foi que o resultado veio e ele também pode vir para você, fechou? Então, ó, não importa se você também tem uma rotina corrida, se você acha que você não consegue, que você não você acha que você não tem aptidão. E falando nisso, isso aqui é uma pergunta que eu recebo sempre no meu Instagram. Uma pergunta não, mas é uma afirmação. People say, teacher, you had the talent, you were skilled, you were born with it. Ou seja, você nasceu com isso, você tem o talento, você tem isso, você tem aquilo. Mas a verdade é que não. Eu também tinha dificuldade para aprender, eu também travava na hora H. Eu também tinha dificuldade para memorizar as coisas. Eu passei por tudo isso na mesma forma que você está passando agora. Ó, para te provar, eu vou até abrir aqui, ó. Eu vou abrir só para te provar que isso aqui é verdade. Só vim aqui mais para cá para vocês me verem. Olha isso aqui, ó. Por exemplo, ontem eu recebi essa pergunta. Vou entrar até no meu Instagram aqui para provar que isso aqui é verdade. Olha o que o pessoal fala, ó. Vou colocar aqui. Peraí, vocês estão conseguindo ver a tela? Então, ó, tem até uns directs aqui, o pessoal vai aparecer, mas quem foi que falou? Aqui, ó, Cláudio me mandou aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Ele mandou aqui, ó, você é um cara com uma mente normal, igual a de todo mundo? Mano, peraí que eu vou ter que pegar meu óculos que eu não tô enxergando, peraí. Agora sim. Ó, você é um cara com uma mente normal igual de todo mundo ou você é um cara com a mente super dotada que aprendeu a língua muito rápido? E eu falei o que pra ele? Eu respondi ele aqui, ó. Sou igual a todo mundo. Cara, eu sou igual a você. A única diferença é que eu segui um método diferente que me deu resultado, entendeu? Então, ó, para de desculpa. Hashtag, vou até botar uma hashtag aqui que vai ser a seguinte. Hashtag da aula. No excuses. Ó, deixa eu até escrever aqui, ó. No excuses, fechou? Sem desculpa, porque todo mundo pode... Tô travando ou não? Acho que não. Todo mundo pode, you can do it, you just need to follow a process and you've gotta be consistent with it. Ou seja, dois pilares aqui, duas teses que eu defendo. You need to follow a process, let me put it right here. Number one, follow process. And the second one, be consistent with it. Ou seja, follow a process. Siga um processo que funcione. Siga um método que funcione e seja consistente com ele. Não adianta você começar, e muita gente faz isso. E ó, justamente a aula de hoje vai ser sobre os erros que os brasileiros cometem. A gente vai falar sobre isso. Mas não adianta começar uma coisa, começar a estudar inglês e fazer isso uma vez, depois parar, depois voltar, depois ir de novo. Você tem que ser consistente. Começou, não para. If you started, you never stop until you get to your goal. Nunca para até chegar no seu objetivo. Fechou? E muita gente me pergunta isso, muita gente fala, você nasceu com esse talento, mas a verdade é outra. Eu vou te contar a minha história aqui, ó. Vou até mudar o slide. So, if you don't know my story, I started really young. Eu comecei, tipo, com 13 anos, eu acho. Tinha 13 anos e eu tava, tipo, addicted. Se você não sabe o que é addicted, é essa palavrinha aqui, ó. Addicted. Eu tava viciado ali nos games. E eu sempre queria saber o que aqueles americanos estavam falando. O que eles estavam conversando. O que era aquilo? O que era isso? Eu comecei a procurar por vocabulário. Eu tentava ir lá pronunciar. Buscava criar meus exemplos. E eu sempre fui nessa pegada de tentar aprender sempre sozinho ali. Meu pai me colocou em vários cursos, mas eu não me adaptei a nenhum. Eu não sentia que eu estava tendo resultado com nenhum curso. Então, eu procurei sempre estudar da minha forma. É claro que eu fiz várias coisas erradas, eu errava ali, eu sempre ia juntando ali o que dava mais resultado para mim e focava naquilo. Até que quando eu tinha 17 anos, I was 17 years old, I got an invitation. Eu recebi um convite, vou até colocar aqui para vocês, ó. Dessa escola aqui, é muito famosa em São Paulo, não sei se você conhece, da Wise Up, pra eu trabalhar lá. Meu, já tava falando muito bem, I was fluent, e eles falaram, me chamaram, comecei a trabalhar lá, tá aqui, ó, alguns teachers que eu trabalhei junto, a receptionist está ali também. Fiquei bastante tempo, não só na Wise Up, mas em outras escolas, mas a verdade é que eu não acreditava no método que eles aplicavam. Eu tava dando as aulas ali, eu tava seguindo o que eles pediam pra eu seguir, mas eu sentia que os alunos não estavam evoluindo o quanto eles poderiam. Foi depois que passou 2, 3 anos ali, eu decidi realmente quit, eu decidi sair e realmente ensinar
com a maneira que eu acreditava que dava certo, que dava mais resultado e que eu passei anos ali juntando essa experiência para realmente juntar tudo num método específico que eu vou passar para você aqui durante essa semana inteira para que você consiga aplicar saindo de cada aula e realmente colocando tudo em prática para que você alcance também o mesmo resultado que eu alcancei. It's possible, you can do it, it's just a matter of method and consistency. I'm gonna tell you everything you need to know about it. So let's go there. Ó, e nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre esse tema aqui. Class 1, Marathon Speak English in Brazil, os erros que a maioria das pessoas que querem aprender inglês cometem. Ou seja, tem muito brasileiro que quer aprender inglês, que estuda inglês, mas se você for realmente parar para ver quem realmente sabe falar, é uma parte da minoria da população. Eu até busquei aqui para te mostrar qual a porcentagem de brasileiros que realmente falam. Only 5% of the Brazilian population really speaks English. Take a look. Você realmente fala inglês ou é só o famoso embromation, aquele inglês meia boca? Então, ó, apenas 5% realmente falam e 1% é fluente. Boa parte das vagas exige bom domínio do idioma. Isso aqui foi um artigo que eu achei lá da Globo, só para te mostrar que isso é realmente a realidade que a gente está passando agora. Poucos estudam e dos poucos que estudam, poucos têm resultado. É por isso que realmente a menor parte da população realmente tem acesso a tudo que o inglês oferece. Vocês não têm ideia da diferença que isso faz na vida de vocês. Tem gente que pensa que aprender inglês é só, vou conseguir entender ali meu filme, vou conseguir entender minha série, vou conseguir escutar música, mas não, cara, você saber inglês hoje em dia é você ser um cidadão do mundo. I made a lot of friends all over the world. I know Americans, I know British people, I know Australians. Eu conheço gente do mundo inteiro. Se eu for viajar para esses lugares, eu conheço gente lá nesse lugar específico. Eu consigo me comunicar com qualquer pessoa. I don't know if you know about it, but English is the language of the world. Ou seja, é a língua do mundo. Se você não souber, você tá muito para trás. We are in 2021. Ainda mais com a pandemia agora, que esse mundo digitalizado, que é tudo online, que é tudo virtual agora, é uma necessidade, não vou falar para exagerar, mas para mim é uma obrigação você saber dominar o idioma. Porque quando você realmente domina o inglês, você sai na frente de basicamente todo mundo e você tem muito mais oportunidades, não só de trabalho, mas de conteúdo na internet também. For example, talking about me, all the content that I've been using, that I've been accessing on the internet, the good ones, are in English. Ou seja, todo o conteúdo que realmente está agregando para mim de valor, que eu realmente estou aprendendo, está em inglês, não está em português. Então, ó, é poucas pessoas e você consegue fazer parte dessa minoria. Mas, ó, você deve evitar esses erros aqui que eu vou te falar agora. Então, tema da aula 1, o que você não deve fazer. E eu vou te falar também o que você deve, ou seja, o que você não deve, o que você deve evitar e o que você deve focar, o que você realmente deve, é sua obrigação fazer se você quiser realmente dominar o idioma. Então, bora lá, bora começar aqui o projeto e o conteúdo começa nesse momento. Então, bora lá para os erros que todo brasileiro comete assim que ele começa o processo de aprendizagem do inglês. E o primeiro deles é esse aqui, que é o principal, que todo mundo faz, basicamente quase todo mundo, que é começar a praticar o speaking tarde demais. O que acontece? A maioria das pessoas que começam a estudar inglês aqui no Brasil, ela primeiro quer adquirir toda a teoria do idioma, ou seja, ela quer aprender todos os verbs, todos os phrasal verbs, todas as expressions, todos os verbos, todo o vocabulário. Aí sim, quando ela achar que ela tá totalmente pronta, aí ela vai pro campo de batalha. Ou seja, ela só quer começar a falar, ela só quer começar a abrir a boca depois que ela saber toda a teoria, toda a gramática, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas pensa no próprio português, como que foi o seu aprendizagem, o seu processo de aprendizagem no português? Você primeiro aprendeu tudo, todas as estruturas gramaticais, todo o vocabulário, e depois você começou a falar quando você era criança? Ou foi justamente o contrário? Você começava a falar, você errava, você suava estranho, você invertia as palavras, você usava a gramática errada, mas conforme você foi errando, você foi evoluindo. Para pra pensar, faz essa analogia e você vai perceber que esse aqui é um erro grotesco. Ou seja, primeiro toda a teoria e depois colocar para fora. Eu até coloquei aqui, ó, uma frase em inglês que é o seguinte:
Your mouth, se você não sabe mouth, this is my mouth, não é meu dente, é minha boca, ou seja, this is my mouth and your mouth is a muscle. Ou seja, a sua boca ela também é um músculo. Se o seu músculo não for treinado, se você não for lá e exercitar ele, ele vai ficar travado, ou seja, ele vai ficar ali, vamos dizer, sedentário, você não vai praticar ele, ele não vai ter força, ele não vai ter habilidade nenhuma. E é a mesma coisa com a sua boca. Ó, a gente tem que perceber que o português, Portuguese and English, they are totally different. São línguas totalmente diferentes. Portanto, você tem habilidade com o inglês e você tem que treinar essa habilidade no inglês também. Só que para treinar, você vai ter que abrir a boca. E não necessariamente no começo você vai abrir a sua boca falando inglês, conversando com as pessoas. Não, tem uma maneira muito mais simples, muito mais efetiva de você fazer isso que eu vou te mostrar durante essa semana ainda. Mas você pode praticar assim desde o começo, desde o primeiro dia que você começar a estudar o idioma. Fechou? Aí veio muita gente me perguntar, let me drink my water. A gente pergunta, teacher, beleza, mas como que eu vou praticar, né? Qual que eu deveria só falar, só falar, só falar? Lógico que não. Você vai ter uma balança. You have to balance it. Eu até coloquei aqui, ó, um outro erro. É colocar o foco dos estudos no lugar errado. Não é porque você está começando que 100% do seu tempo vai ser dedicado ao speaking, à fala. Não, eu coloquei aqui, ó. Não adianta querer sair falando tudo desde o começo. No começo, o seu foco vai estar em outra coisa. O seu foco deve estar em construir a sua base. Você não vai conseguir se comunicar se você não tem um vocabulário na sua mente, se você não tem as palavras, se você não tem os verbos, se você não conhece as expressões. Por isso, a maior parte do seu tempo, se você está começando do zero agora, vai estar em construir sua base. Ou seja, vai lá e realmente aprender palavras novas, aprender as pronúncias, aprender as expressões. Eu vou até colocar aqui, ó, no nosso bloco de notas, onde deve estar o seu foco. Deve estar seu foco no começo. E ó, basicamente, 70% do seu foco vai estar no input e uns 30% no output. O que é um input? Let me explain to you. Peraí que eu vou te explicar. Input é tudo aquilo que entra de informação na sua mente. Informação na sua mente. Ou seja, quando você está lendo, quando você está ouvindo, when you are reading, when you are listening, when you are watching something, está assistindo algo, tudo que está entrando na sua mente é o input. No começo, 70% do tempo que você estiver em contato com o inglês vai ser para isso, para o input. E 30% vai ser para o, output. É o contrário, é tudo que você coloca para fora no idioma. Ou seja, quando você está escrevendo, when you are writing, or when you are speaking, when you are pronouncing. Então tem tudo uma regra, tem tudo um tempo para você seguir. E no começo, essa aqui vai ser sua estrutura. 70%, 70% of your time is going to be about input, about acquiring information, and 30% of your time is going to be about putting it into practice. E 30% do seu tempo vai ser realmente para você ir lá e colocar tudo em prática, fechado? Relaxa, pessoal, eu vou disponibilizar esse material aqui. No final da aula vai rolar até um desafio, depois eu vou explicar isso com mais detalhes já, fechou? Mas ó, um outro erro aqui, básico, mas que realmente afeta os estudos de basicamente quase qualquer brasileiro que quer começar a aprender inglês, é isso aqui, é você colocar o foco no lugar errado. No começo, you're just getting started, você não deve sair falando qualquer coisa. Primeiro, foca mais o seu tempo, 70% aí, em adquirir vocabulário, em construir sua base, e 30% tentando pronunciar, tentando falar, exercitando esse músculo aqui, that is your mouth, que é a sua boca. Fechado? Deal? Ó, quando você quer falar isso aqui em inglês, ó, já vou explicar uma expressão nova pra vocês. Nossa, peraí que vocês não estão conseguindo ver isso aqui direito. Acho que agora tá melhor. Isso aqui é assim mesmo. Ó, quando eu quero falar pra vocês, quando eu falar isso aqui durante as aulas, deal, ou seja, combinado. Sabe quando a gente fala em português? Fechado, combinado, fechou? Deal, deal. Quando você ouvir essa expressão aí, ó, já é um novo vocabulário para você, ó. Se você tá começando do zero, essa aqui é a sua primeira palavra, deal. Deal, ou seja, uma pergunta. Fechado, combinado? Então bora pro próximo erro, que eu quero que tudo que eu fale aqui você evite, tudo que eu tô falando aqui você não faça. E durante essa aula e as próximas eu vou te ensinar o passo a passo, todo o caminho, todo o método que você deve realmente percorrer para ter resultado. Fechado? Good?
Então, bora pro próximo erro aqui. Let's go for the next one. And this is about listening, ok? E você deve estar aí, se você já começou, você já tem uma base no inglês, provavelmente você já também escuta música, você vê filme, você vê série e tudo mais. Isso aqui não tá errado, tá? É muito bom realmente você ir lá, escutar sua série, escutar um podcast, escutar música em inglês. Isso aqui foi uma coisa que me ajudou demais, eu fazia muito. I used to do it every freaking day. Então todo dia eu tava lá ouvindo música, realmente estando em contato com a língua. Mas isso aqui é um erro, tá? Você praticar o listening passivo somente, porque a gente tem dois tipos de listening. Você não sabe o que é listening? É justamente isso aqui, ó. Você ouvir o idioma. Deixa eu te explicar a diferença entre o que é o listening passivo e o listening ativo. Bora lá, ó. A gente tem aqui listening ativo e listening passivo. O que é o listening passivo? Sabe quando você está assistindo um filme, por exemplo? Assistir um filme com legenda, ou uma série, ou escutar música, ou ouvir um podcast. Isso aqui é um listening passivo. Ou seja, você está lá em contato com a língua. Isso aqui é muito bom. Eu sempre falo isso. Isso aqui é um dos pilares do meu próprio método que eu e todos, basicamente, meus alunos aplicam. Que é todo dia estar em contato com o idioma. E o listening passivo é uma estratégia muito boa e eficiente. Mas para estudar inglês, você não pode confundir essas duas coisas aqui, ó. O listening ativo é quando você realmente... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. É quando você realmente... Ó, você realmente está estudando. Ou seja, você pausa, faz anotações, you take notes, você tenta repetir, ou seja, tem uma diferença entre isso. Não acha que você, só porque você está assistindo um filme, ou porque você está ouvindo uma música, não acha que só por isso você está estudando inglês. Porque não, você está em contato com a língua. E ó, quando você está praticando esse primeiro tipo de listening, a sua aprendizagem é muito e muito maior. Isso aqui é mais um complemento. Você complementa para ter resultados ainda melhores. Mas, meu, de início, você tem que praticar o listening ativo. Não é só sobre escutar música, não é sobre colocar um filme e assistir, não é... Você pode usar filmes aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui um PS, senão vocês vão me julgar depois aqui falando que entendeu errado. PS, ó, você pode praticar o listening ativo, filmes, com séries, com música. Sim, tem até lá na minha plataforma, tem várias aulas onde eu pego um trecho de um filme, um trecho de uma música, um trecho de uma série, e a gente realmente se aprofunda naquele tema. Ou seja, a pessoa usa uma expressão, eu pauso, te explico, dou exemplo. Isso sim é isso para realmente analisar o que você está assistindo. Você não tá lá só assistindo o filme assim, ó. Você não tá assim, só assistindo, ouvindo. Isso aqui é listening passivo. Então você não pode confundir. Isso aqui é um erro que todo brasileiro, não todo, né? Eu tô exagerando aqui. Mas muitas pessoas que estão aprendendo a língua confundem. Só praticar o listening passivo e achar que isso é a solução para o problema de aprendizado de inglês. Quando não é somente isso. Tem muito mais coisas envolvidas aqui. So let's go for the next one. Próximo erro aqui. The next mistake is about acquiring vocabulary through lists, ou seja, adquirir vocabulário por meio de lista. Eu aposto, I bet, that you have already done it before. Se você já estudou inglês, provavelmente você já fez isso. Você quer aumentar seu vocabulário? Até uma metodologia. Eu vejo isso aqui, eu já trabalhei em várias escolas aqui em São Paulo, e basicamente todas elas falam, cara, nossa, quase que eu arrotei. Tudo bem. É o seguinte, você vai querer aprender verbo? Pega uma lista, ó. O que a pessoa fala? Ela fala o seguinte, você vai ter que entrar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui para vocês que eu vou demonstrar exatamente como a maioria faz. Ó, vou entrar aqui no meu Google. I'm gonna open Google só para você ver como funciona a parada com a maioria das pessoas. A pessoa vai lá, meu, eu preciso aprender verbos, né? Quero aprender os verbos irregulares. So, irregular verbs list. Ela vai lá, coloca aqui, ó, no Google Images, aí ela abre, ó, sei lá, ela abre, por exemplo, essa primeira lista aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir pra você ver. Vou até colocar meu óculos, tá muito pequeno esse aqui. Open Image na New Tab, perfeito. Ó, aí a pessoa vai lá e ela pega uma lista de coisas, uma lista de verbos, uma lista de palavras. Aí ela começa, beleza, vamos começar então. Vamos começar aqui pelo infinitivo, beleza, fall. Beleza, fall. Ela começa a repetir fall. Beleza, vou anotar aqui, beleza. Anotei. Fall. Depois feed. Depois feel.
Fight. Tá vendo? A pessoa pega uma lista de palavras, uma lista de verbos e começa a decorar essa lista, quando isso aqui não é efetivo. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é pra vocês não caírem nessa pegadinha aqui, ó. Quando alguém te falar isso aqui, ó, meu, aprenda inglês mais rápido. Vou colocar aqui que é uma pegadinha, senão o pessoal que abre o PDF depois acha que é verdade. Mas eu vou falar aqui, ó, não caia nisso. Aprenda inglês mais rápido. Decore 1.300 palavras por dia. Isso vai acelerar seu processo. Eu já vi vários teachers incentivando você a fazer isso. A você ir lá, pegar uma lista de palavras, uma lista de verbos e começar a decorar loucamente. Tipo, você pegando a lista e tentando decorar. Mas a verdade é que você não vai decorar. Daqui um dia, daqui 2 dias, você não vai lembrar nem 10, nem 15 dessas palavras. Então, qual é o meu realmente método? Como que eu aprendi as palavras? Como que eu adquiri vocabulário? E como que eu recomendo você e todos os meus alunos também a fazerem? É você... Aqui, ó. Maneira certa. Here. Eita, peraí que tá... Aqui, ó. Naturalmente, através de conteúdos, como textos com áudio, como vídeos transcritos, até em filmes, em trechos de filmes, músicas, e por lá, a gente vai fazer isso aqui na prática já já, mas você tá vendo lá o texto, você pegou uma expressão desse texto, você vai pegar essa expressão e você vai aprender os verbos, as palavras lá na vida real, com o inglês real life English aqui, porque quando você tá aqui, ó, nessa lista de verbos, meu, não é o inglês real, você nem sabe se esse verbo aqui é utilizado no dia a dia ou não, você nem sabe se ele é passado, se ele é presente, como que ele pode ser utilizado dentro de uma estrutura, e quando você constrói sua base, quando você realmente aprende as palavras por aqui, ó, com o inglês da vida real, ou seja, por meio de contexto, você, ao invés de aprender a palavra sozinha, você consegue aprender a palavra em como ela está sendo utilizada dentro de um contexto. Por exemplo, aqui, ó, em vez de aprender o verbo fall, que é cair, eu poderia ver a seguinte frase, ó, I will fall in love with this girl. Ou seja, se eu tivesse por lista, eu ia saber, beleza, fall significa cair. Aí se um dia alguém falasse isso aqui pra mim, ó, fall in love, eu não ia saber. Por quê? Porque eu não foquei no contexto, eu só foquei ali naquela listinha de palavras pra decorar. Se eu focasse em contexto, por exemplo, nessa frase aqui, eu ia saber que fall in love significa se apaixonar, não tem nada a ver com cair. Muita gente cai nessa de achar que uma palavra... Coloca lá no Google Tradutor a tradução e achar que vai ser sempre aquilo. Não é, depende do contexto. It depends on the context. E a única maneira para você se acostumar a essa diferença de contexto é você aprendendo dessa forma aqui, ó. De maneira natural, através de conteúdos, como textos, vídeos e tudo mais, transcritos, onde você realmente desconstrói, acho que é assim que fala, você desconstrói o texto ou o vídeo e você enxuga o vocabulário que ele tem lá. Fechou? Então, ó, outro erro, evita isso aqui, não decora coisas por lista. Você vai acabar esquecendo, isso aqui é totalmente natural. Até eu vejo uma coisa hoje, daqui 2 dias eu esqueço. Mas eu vou te mostrar uma técnica durante essa semana ainda, onde você vai conseguir internalizar tudo que você aprende, tudo que você realmente bota o olho e bota pra dentro da sua cabeça, tudo que você vai lá e pratica o seu input. Deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? A gente tinha falado de input, tudo que você pratica aqui com o seu input, você vai conseguir internalizar. Eu vou te passar isso aqui ainda essa semana, so stay tuned. Vou te apresentar aqui a regra dos 80-20. Uma outra coisa que basicamente eu vejo muita gente fazer é a pessoa adquirir, construir essa base, que é o primeiro passo do processo, mas sem nenhum foco. Ou seja, a pessoa só tá lá adquirindo coisa, colocando coisa pra dentro, mas qualquer coisa, randomly, ou seja, aleatoriamente. E essa regra aqui, ela parte desse princípio, ó. 20%, only 20% of your effort, 20% do seu esforço, vai resultar em 80% dos seus resultados. Então, foque em aprender primeiro o vocabulary que realmente vai fazer diferença na sua comunicação com o idioma. Ó, tem até estudos sobre isso. Eu vou pegar até um artigo aqui para mostrar para vocês. Mas é o seguinte, ó. Eu acho que 2.000 palavras em inglês são aquelas que realmente são utilizadas
frequentemente. Ou seja, se você souber essas 2.000 palavras, você basicamente vai conseguir entender o que, a maioria das pessoas estão falando inglês. Claro, se for um contexto diferente, um contexto mais técnico, talvez há palavras que você não conhece e vão ser utilizadas lá. Mas essas 2.000 palavras mais frequentes, elas vão aparecer basicamente quase toda hora no inglês. E se você souber essas 2.000 palavras, você vai conseguir se comunicar e entender as pessoas. Então aqui, ó, o seu effort, ou seja, o seu esforço, tem que estar em adquirir o vocabulário utilizado mais frequentemente. Você não tem que, peraí, ó, frequentemente. Você não tem que utilizar ainda no começo do seu processo, você não precisa aprender expressões técnicas, expressões ali, muito elaboradas, muito fancy, muito chiques. Você tem que focar no vocabulário certo, naquele vocabulário que é realmente mais utilizado no idioma, porque isso vai fazer você entender as pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor uma palavra bem fancy, assim, muito complexa que nem aparece tanto assim no inglês. Essa aqui, ó. Thoroughly. Geralmente, você tá ouvindo, por exemplo, a série Friends, eles não vão utilizar thoroughly. É uma palavra mais acadêmica, que significa completamente. Por exemplo, I thoroughly stopped... peraí, ó. I stopped smoking. Aí, thoroughly. Ou seja, eu parei de fumar completamente. Thoroughly. É uma coisa muito acadêmica. Ou seja, ele não tá dentro aqui, ó, dessas 2.000 palavras mais frequentes. Então, ó, o seu foco, principalmente no começo, tem que estar em aprender o vocabulário certo. Aquelas palavras que, se você ligar aí na TV, se você for para fora para conversar com um nativo, elas vão aparecer. Você vai precisar, porque é aquele vocabulário que é realmente necessário. Depois que você atingir um nível maior no inglês, aí sim você consegue expandir para aprender essas palavras mais difíceis, essas palavras mais complexas, mais complicadas, mais técnicas. Mas se você está no começo do processo, o seu foco tem que estar aqui, em aprender as palavras mais frequentes, as 2.000 palavras mais frequentes. Porque quando você chegar lá, aí sim você vai conseguir estar se comunicando e vai estar conseguindo também ouvir as pessoas muito bem. Então, ó, 20%, deixa eu voltar aqui, 20% do seu esforço tem que estar em estar aprendendo esse vocabulário específico, esse vocabulário do dia a dia do inglês. Qualquer metodologia que você for aí, talvez, as pessoas estão aprendendo coisas que nem aparecem, eu às vezes nem ouço tanto assim, nem é tão comum, e a pessoa tá lá se matando para aprender. Enquanto se ela estivesse focando em palavras, em vocabulário que realmente ela precisaria, o processo de aprendizagem dela ia ser muito mais rápido. Eu conheço pessoas, I know people, they have been studying for like 5 years, estão estudando faz 5 anos e ainda não conseguem se comunicar. Por quê? Exatamente por isso aqui. O foco da pessoa está no lugar errado. Ela está focando ali em coisas que ela não necessariamente precisaria focar agora. Então foque, eu vou te mostrar isso na prática já para você realmente entender como essa coisa toda funciona. Beleza? Deal? Deal? E antes da gente partir para a prática aqui, para eu te mostrar realmente um conteúdo para você realmente já começar a construir sua base, eu vou falar do último pilar aqui, do último erro, na verdade, né, que a maioria comete, que é o seguinte. Vou até colocar uma letra maior. Falta de imersão. So, lack of... Peraí, deixa eu colocar aqui para baixo. Um momento. Falta de immersion. Lack of immersion. Por quê? O que acontece, por exemplo, se você for para um intercâmbio? Você não sabe como fazer o intercâmbio? A gente usa isso aqui, ó. Essa combinação de palavras. Por isso que eu falo, não adianta você aprender palavra sozinha. Aprende a combinação. A combinação aqui seria go on an exchange. Ou seja, fazer o intercâmbio. Ou seja, se você for fazer o intercâmbio, tá aqui também, ó. Você está 100% imerso na língua. Tudo que você faz está em inglês. Ou seja, vai no supermercado, you go to the supermarket, you have to speak English. You turn on the TV, você tá falando inglês. You turn on, I don't know, anything, tá tudo em inglês. Ou seja, você tá totalmente imergido no idioma. Por isso que muita gente, quando vai fazer um intercâmbio, aprende inglês muito mais rápido. Em 6 meses já tá falando muito bem. E, consegue realmente aprender
o idioma mais rápido, porque ela realmente está imergida. Mas o fato é, você consegue fazer isso aqui no Brasil também. You can do it in Brazil. Como? Eu fiz isso, meus alunos fazem, você também pode fazer. É simplesmente pegar tudo que você puder, que está em português, e jogar para o inglês. How am I gonna do it? Como que eu vou fazer isso? Vou te ensinar aqui agora, ó. What are you gonna do to have immersion here in Brazil? O que você vai fazer para conseguir se imergir no idioma aqui no Brasil? Primeiros exemplos aqui para você ver que você pode fazer de maneira simples isso aqui mudar. The first thing, the basics, o básico. Your cell phone is gonna be in English. Ou seja, seu celular pode colocar ele em inglês. Meu, tudo que você tiver, sua TV em inglês. Vai ser desconfortável no começo? Vai, but you need to get out of your comfort zone. Ou seja, você precisa sair da sua zona de conforto. Quando você consegue mudar tudo, você vai ali aprendendo as palavras. Você vai estar, sempre que você acorda, você abre o celular, tá em inglês. Você vai abrir a TV, você vai mexer nas configurações, está em inglês. Você está sempre em contato com o idioma. Tudo que você for assistir, por exemplo, filmes, séries, sei lá, tudo em inglês. Pode ser colocar legenda no começo. Pode colocar... Meu, eu sempre tinha essa disputa. Sempre quando when I was like 15, eu tinha uns 15 anos, todo mundo queria ir no cinema e tal, todo mundo queria dublado. Meu, eu quero dublado, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, eu queria sempre legendado, porque eu queria praticar o idioma. Eu queria realmente praticar esse pilar da imersão. E olha os resultados hoje em dia, eu consigo falar. E todas aquelas pessoas que odiavam, que por nada não queriam sair daqui, ó, da zona de conforto, hoje em dia não sabem falar inglês. Então é isso, tudo o que você puder fazer para colocar o inglês na rotina, você coloca, seja durante o dia, músicas, seja escutar um podcast, seja ver um filme, uma série, um documentário, que seja, ler um post de alguém de fora no Instagram, ou acompanhar os stories de alguém. Ou seja, você tá no Instagram, ao invés de ficar só vendo os posts dos seus amigos, of your friends, of your family, comece a seguir um americano que você conheça, que você, sei lá, saiba quem é, an actor, an actress. Comece a ver os posts dessa pessoa, acompanhe os stories dessa pessoa. Que essa é uma maneira de você estar imergido com o inglês naturalmente. Inglês não é só aquele... O que a maioria das pessoas fazem? Vou até mudar aqui pra minha câmera. Nossa, vocês não estavam conseguindo me ver direito. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam e elas estudam inglês, por exemplo, only on Saturday, só no sábado, ou de terça e quinta. E fora esse tempo de estudo, elas não estão mais em contato com o idioma, elas só estão em contato com o idioma na hora da aula. Isso aqui é um erro. Você tem duas partes no processo aqui. Vou colocar aqui, ó, a parte 1. Part 1. É você sentar a bunda na cadeira e estudar. A parte 2, você praticar a imersão, ou seja, indiretamente estando em contato. Praticar esses dois pilares aqui, eu tenho certeza que a sua evolução vai ser muito mais rápida e muito mais eficiente. Você tem que se imergir. Se você quiser aprender e realmente dominar o idioma aqui no Brasil, você tem que estar em contato diariamente com a língua, não só estudando, mas durante o dia. E não importa se você trabalhe, não importa se você, sei lá, acha que não tem aptidão, que você acha que não tem talento, que você acha que é muito difícil, você tem que tentar. Eu também tive dificuldade, vários alunos meus também tinham dificuldade. Vou te colocar aqui um outro exemplo para você ver que é possível. É só questão de você querer seguir o método e aplicar ele com consistência. Dá uma olhada só. Tell me, when did you start studying English? Last year or 2 years ago? Did you start with or did you study before? 2 years ago, I started in course, but I stopped. I come back to study With me. in April 2020 with you. Was there a difference between Cultura Inglesa and my course? Is there a difference? It's a lot. It's very big because your course. You work with expressions and your explain the other form. It's very simple. What do you like the most about the course? I believe that's the people because talk so much on Hangout, in video with native.
Tipo, você falou também, eu tava lendo aqui o texto que você notou uma diferença boa no seu listening, né? Tipo, Hum. de você ouvir e tudo mais. Tipo, o que mais que você achou de diferente, assim, que mudou? Em questão da emissão, por conta do Enki também, que a gente está aprendendo bem mais. E por conta das expressões, porque na cultura inglesa eu não estudava expressão, sabe? Assim, eu não sabia nada de expressão. Como é que junta as palavras que formam uma outra palavra também? Phrasal verbs. Phrasal verbs. Eu também não era péssimo nisso, tipo, wake up, word count, essas coisas também não sabia. Que é justamente a forma que os nativos falam, né? Eles juntam É, palavras. e deixa eu ver o que mais. E, tipo, é uma diferença bem grande, porque não é um curso presencial, mas tu se sente presencial. As pessoas te fazem tu se sentir presencial, entendeu? A gente pensa que o Hangout, a gente só vai falar português. Mas não, tu faz uma imersão da gente falar o inglês e meio que a gente perde um pouco essa vergonha de ficar enrolando, sabe? Essa parte também é interessante. Nossa, o que ajuda bastante no speaking, essa parte de immersion. É, Realmente um pilar. Porque sempre o que eu procuro trazer, assim, pra vocês é essa parte de vocês sentirem que vocês estão, tipo, em um intercâmbio, sabe? Tipo, uhum, vocês se exporem ao máximo a língua, assim, todos os dias. Que é como se fosse uma experiência similar à de um intercâmbio. Tipo, você acha que essa parte de immersion te ajudou a, tipo, a começar a falar? Você tá falando muito bem, tipo, é claro que às vezes você esquece alguma palavra ou outra, uhum. que ajudou nessa parte de falar. What do you think? Ah, com certeza, porque tu meio que dá uma destravada do tempo, porque foram 2 anos até eu começar ano passado. Tem noção que vai fazer um ano, mas acho que eu te conheço? Não, acho que já deve ter feito um ano, mas o curso só abriu em abril, né? Sim, eu acho que você entrou, você começou a estudar faz uns 8 meses ou 10, Acho que por aí. Eu sei que falta bem pouquinho para um ano, só sei disso. sei. E você já consegue E diferença enorme, né? Tipo, na hora de. já é uma diferença, principalmente quando eu vou assistir algo, porque quando eu entrei eu te falei, Matheus, o que eu mais quero é escutar uma música e entender, assistir um vídeo e entender, entendeu? Era o que eu sempre te falo que eu queria, assim, porque da escrita, assim, eu já tinha uma dominância, assim, mais kind of good. Nossa, kind of Mas, assim, em questão do meu listen, I improve a lot. you improved a lot. Awesome, good. Ó, como você pode ver aí, essas pessoas também aplicaram o mesmo método, o mesmo passo a passo que eu tô passando aqui pra vocês e conseguiram ter o resultado. Então não importa se você acha que você não tem tempo pra estudar, que você não consegue e tudo mais, você pode. É só você seguir certinho o que eu vou te passar aqui. Eu vejo muita gente cometendo esses erros aí e muitas dessas pessoas estão seguindo os ensinos tradicionais, que infelizmente ele quer que você fique ali o máximo de tempo possível para você ficar pagando a mensalidade, enrolando, 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 enquanto você poderia aprender o idioma em muito menos tempo. Então, ó, só para revisar todos os erros aqui, vamos lá de trás para frente. Primeiro, regra dos 80-20, foque naquele vocabulário que realmente importa, ou seja, aquele primeiro, antes de ir para conceitos técnicos, antes de aprender verbos que não são tão comuns assim, foque no beabá, naquelas 2.000 palavras que são mais utilizadas no dia a dia. Depois, não cometa o erro de adquirir vocabulário por lista. Construa sua base de maneira natural, ou seja, por contexto, vendo coisas da vida real, seja algum textinho, seja algum post no feed, seja algum vídeo, seja alguma análise de um filme, de um trecho. Não assista um filme inteiro, pegue um trecho e realmente debrulhe ali, realmente entenda tudo o que ele quer dizer. Outra coisa, praticar o listening passivo somente. Não só coloque lá uma série, só coloque um filme, só coloque um podcast e fique ouvindo. Isso aqui sim é uma prática, é uma estratégia para você estar em contato com o idioma. Mas se você quer realmente aprender, você deve ser um aluno ativo. Você deve ir lá e realmente estudar, sentar a bunda na cadeira, realmente pausar, tentar repetir, anotar, fazer suas anotações, taking notes. Isso que vai fazer a diferença no seu aprendizado. Depois, coloque o foco no lugar certo. So you need to focus. Se você está começando agora, if you're getting started right now, não adianta você querer sair falando o idioma, porque você não tem nada na sua cabeça ainda. Então, como eu falei, 70% do seu esforço no começo vai estar em adquirir esse vocabulário, em aprender essas palavras, e 30% em realmente colocar para fora. Por que colocar para fora? Porque não adianta você deixar tudo para depois. Não adianta você querer falar depois que você aprendeu tudo. Lembra
Lembra do português? A gente começou falando e a gente foi adaptando, a gente foi corrigindo ao longo do processo. E é a mesma coisa que o meu método defende. Você vai adquirindo as frases, o vocabulário, mas ao mesmo tempo você também vai praticando. Seja repetindo o que alguém está falando, seja tentando ler alguma coisa em voz alta, seja tentando ter uma conversa mais básica com alguém. E é isso que você precisa. Fechou? Então esses foram os erros. E agora na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, nossa aula 2, eu vou te ensinar tudo. A gente vai colocar tudo isso em prática realmente para você ver e também aplicar no seu dia a dia de estudos. Você vai conseguir ver a forma correta de construir a sua base para que você realmente consiga ter esse conhecimento na sua cabeça e consiga colocar ele para fora. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm a informação. Então, as pessoas hoje em dia, não sei se é o seu caso, talvez seja, você sabe a teoria, mas na hora de falar, você trava. You freeze. Por quê? Porque você não seguiu esse método aqui. Se você seguiu, tenho certeza que isso vai mudar a sua realidade. That's gonna change your reality, I'm sure about it. Galera, esses são os principais erros que a maioria dos brasileiros que pensam e começam a estudar inglês cometem. Eu tenho certeza que se você evitar cada um desses erros, o seu processo até você chegar no seu objetivo com o inglês vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais eficiente. Fechado? Ó, eu tenho uma atividade, eu tenho um desafio para vocês agora. Eu não sei se você já tá na comunidade do Facebook da Maratona Speak English in Brazil, mas é por lá onde eu vou mandar todas as atividades, é por lá onde você vai poder tirar suas dúvidas sobre o conteúdo aqui do evento, e é por lá que eu vou escolher quem que vai ganhar o nosso prêmio. Vai rolar uma premiação aqui na aula 3, que vai ser a última aula, que vai rolar na sexta-feira, porém, só quem estiver lá na comunidade e fazer realmente os desafios e realmente assistir às aulas e realmente participar, vai poder se ganhar presente diretamente de mim. Então se você quiser concorrer e se você quiser também fazer parte dessa comunidade, tem um botão aqui embaixo onde você vai poder clicar e você vai ser diretamente redirecionado ou redirecionada lá para o Facebook. E ó, o desafio é o seguinte, eu quero que você mande lá, tem um espaço para você escrever, eu quero que você me diga qual foi a parte da aula que mais te tocou, assim, qual foi o seu maior insight, qual foi o maior game changer. Para quem não sabe, em inglês, essa palavrinha game changer significa o divisor de águas. Ou seja, qual foi o maior divisor de águas aqui que você teve nessa aula? Foi em relação à técnica dos 80-20? Foi em relação à parte que eu falei que você não deve focar totalmente em gramática? O que mais te despertou aí que é de diferente aí que a gente tem no tradicional, que a gente tem de diferente nas escolas, nos métodos tradicionais? Eu quero que você me mande isso aí lá e eu vou te responder, eu vou te dar um feedback e você também vai estar concorrendo ao nosso prêmio lá na aula 3. Fechado? E ó, na quarta-feira a gente vai ter a aula 2 e a aula 2 vai ser épica, porque a gente vai realmente colocar a mão na massa. Nessa aula aqui, eu basicamente te falei sobre os erros que você deve evitar. Agora na aula 2, eu vou te mostrar na prática como realmente estudar. Então ali eu vou pegar um vídeo, você vai aprender vocabulário, você vai aprender seu listening, vai ter realmente as 4 partes que envolvem o inglês, que é o seu listening, o seu speaking, o seu reading e o seu writing. Então ó, você não pode perder essa semana. Vem na quarta-feira para aula 2 e na sexta, para finalizar, para aula 3 também. Participa e faz o que tem que ser feito, que eu tenho certeza que você consegue chegar lá. Você é capaz, sim, de conseguir falar inglês sem travas. A única coisa que você precisa é realmente de um método que te dê uma forma diferente de estudar. Você já viu que, ficar 5 anos estudando da mesma forma, fazendo aqueles exercícios de gramática numa escola tradicional, não dá certo. Eu conheço várias pessoas que seguiram isso e até hoje não falam. Então você precisa de uma maneira diferente, um método que realmente funciona para você chegar lá e conseguir atingir os seus objetivos com o inglês. Seja ele você poder viajar e realmente se virar em todas as situações sem nenhum perrengue, conhecer a cultura de um país, ter amizades fora do país também, amizades internacionais com americanos, britânicos, australianos, com pessoas do mundo inteiro, que nem eu sempre falo, você vira um cidadão ou uma cidadã do mundo, certo? E se não for para viajar ou para conhecer pessoas, que seja para você evoluir profissionalmente também. Eu fiz uma live, eu acho que na semana de aquecimento, onde eu trouxe um dos meus alunos e ele tá nessa área profissional e ele afirmou, cara, inglês hoje em dia, principalmente em 2021, com toda essa pandemia, com essa globalização ainda maior, ele não é mais opcional, ele é
requisito obrigatório se você quiser realmente ir para o próximo nível, se você quiser realmente progredir. Então é isso, te vejo na quarta-feira, vai lá, vai na comunidade, deixa o seu maior insight lá, eu vou ler, eu vou analisar e eu te vejo aqui on Wednesday. Nossa, deu uma travada aqui, but I'll see you on Wednesday. Have a good one.